Olá, eu sou a Joana e bem-vindos ao Iliterada. Antes de partirmos para o livro que está no título deste episódio e que é o livro que vos trago hoje para falar convosco um bocadinho, vou responder a uma pergunta que me fizeram no Instagram. Então a pergunta é a seguinte: és muito crítica com os livros. Como te sentirias se criticassem assim aquilo que tu escreves? Então, se fosse comigo, ouvia, aceitava e ficava muito feliz. Esta resposta está um bocadinho longe do que seria expectável, portanto, vamos pôr contexto aqui para ficar perceptível. Eu lancei o meu primeiro livro com 15 anos, sendo que o terei escrito quando teria 13, 14 anos, não tinha mais que isso. A minha experiência no mundo da escrita era nula e a internet não era o que é hoje. Os meus pais eram leigos nesta matéria também, não conheci nenhum professor que cultivasse o meu gosto pela escrita e que me ajudasse neste caminho, que, obviamente e obstinadamente, tendo a querer seguir. Pelo que me restou a opção de pesquisar na internet como tudo funcionava. Acabei por enviar o manuscrito para as editoras que conhecia dos livros que tinha lá em casa e invariavelmente recebia a mesma resposta que parecia automática, sendo que tenho quase a certeza absoluta que nunca ninguém dessas editoras pegou no meu livro e leu as primeiras páginas que fosse. E a resposta era: não temos espaço no nosso plano editorial para o seu livro. Para uma menina de 15 anos isto não era um não. Não era o seu livro não presta, não era nada disso. Era um talvez no futuro. Hoje olho para trás e vejo o quão ingênua era. E como gostaria que me tivessem antes respondido: o seu livro não tem qualidade editorial. Eu teria chorado muito. Teria-lhes chamado todos os nomes possíveis e imaginários. Teria-lhes ficado com uma raiva, uma coisa gigantesca. Mas eles teriam dado o melhor conselho que naquela altura ninguém me soube dar. Em vez disso, procurei uma editora que tivesse espaço editorial para mim. Naquela altura, eu não sabia o que era uma editora Vanity e foi mesmo na boca de um destes grandes lobos ou tubarões, como lhe quiserem chamar, que eu caí. E então eu publiquei o meu livro com a Chiada Editora, hoje Atlantic Books. Não sei, fico aqui um bocadinho curiosa porque é que tiveram que trocar o nome da editora. Se calhar ficaram um bocadinho com má fama. Então, paguei 2.000 € para que existissem no mundo 500 exemplares do meu primeiro livro, Duas Espadas e um Arco. Que não é grande coisa, mas mais à frente eu já partilho convosco as críticas que me fizeram e vão ficar a perceber. Então, a editora garantiu-me que a história era muito boa e estavam interessados em a publicar. Fiquei radiante. Os meus pais passaram o cheque e eu passei a ser uma editora publicada. Daí para a frente tive uns meses incríveis. Mais ou menos. A capa foi uma dor de cabeça, mas depois a partir dali para a frente tudo correu bem. Então, fiquei super empolgada quando recebi os meus 250 exemplares, quando a sala transbordou de pessoas para o lançamento do livro e, enfim, foram 2 ou 3 semanas em que tudo na minha vida correu bem e logo a seguir começou tudo a correr mal. Porque começaram a chegar as críticas e associadas às críticas tive outras situações na minha vida pessoal ligadas à escola que me fizeram perder um bocadinho a minha alegria de viver. E então, chegaram as críticas, a editora não fazia revisão textual, 2.000 € e não dá para pagar a uma pessoa para corrigir os erros do texto. Enfim, encontramos alguém que se predispôs a fazê-lo e aqui tenho que deixar uma nota. Eu tinha 15 anos e era uma disléxica não diagnosticada. Eu acredito que a pessoa que aceitou corrigir o meu livro terá desistido logo nas primeiras páginas, tal como a maior parte dos interessados em lê-lo. E aqui neste momento eu não posso dizer que não culpo esta pessoa porque culpo. Eu era uma miúda de 15 anos, ele tinha trabalhado num jornal a rever textos, disse que sim, que corrigia e depois não corrigiu nada. Não... Valia mais ter estado calado se não queria participar, não é? Pronto. Então, todas as críticas resumiam a tem muitos erros, é muito infantil. Bem, como é que eu podia
escrever um livro maduro se tinha 15 anos. Não dá. E quanto aos erros, eu sinceramente acho que não é culpa minha. Pronto. Podem dizer o que quiserem, já se passaram 14 anos. Se eu ainda não aceitei, nunca vou aceitar. É uma conversa que não vale a pena ter. A partir daí foi um descer no poço muito rápido, sem que tivesse percepção de que o fundo estava tão próximo. Além da minha irmã mais nova, que olhava para mim como se eu fosse o seu ídolo preferido, ninguém alguma vez me deu um bom comentário sobre o texto que escrevi. O livro foi um sucesso apenas no dia do lançamento, nunca ouvi à venda numa livraria que fosse e rapidamente caiu em esquecimento. Até porque ninguém me disse que a publicidade do livro estaria toda a meu encargo. E que isso não se findava no dia do lançamento, nos convites para as pessoas estarem presentes no lançamento e a divulgação do lançamento em si. Associado ao desgosto que tive com o livro e às situações que passei na escola, pois por incrível que pareça publicar um livro traz-nos mais inveja por parte dos professores do que interesse em nos ajudar, tive a maior depressão da minha vida, em que passei vários meses a tomar medicação, anos em consultas de psicologia e ainda não posso dizer que alguma vez tenha efetivamente recuperado, quando já se passaram 14 anos. Por isso, sim, eu vou ficar muito feliz quando alguém me fizer uma crítica tão dura como as que tenho feito. Pelo menos sei que aquela pessoa leu o meu livro e com base no comentário dela e de outras pessoas poderei avaliar se o meu trabalho tem ou não qualidade e se devo ou não continuar a escrever. Agora, se algum dia ler um livro de um autor português que possa vir a ouvir este podcast e que seja um jovem escritor que esteja a lançar o seu primeiro livro, vou ter o cuidado de ser um bocadinho mais ligeira e dar a minha opinião sincera na mesma, mas sem ferir os sentimentos do outro. Agora, se for um autor já conceituado, meu amor, meteste o teu trabalho no mundo, eu posso dar a minha opinião. Queres ouvir, queres mandar a merda, mandas. Agora, eu posso dar a minha opinião, posso dizer o que eu quiser, aquilo que eu achar. E terás que lidar ou não com isso, escolha tua, tal como eu tive que o fazer com apenas 15 anos, sem maturidade ou apoio e com a revelação de que o meu sonho nunca iria ser alcançável. Agora, deixando os meus dramas de parte, que já vamos a 7 minutos disto, o livro que eu tinha preparado para trazer hoje era um livro de Brandon Sanderson, cujo título é Yami and the Nightmare Painter. Contudo, o exemplar que tinha era em inglês, o livro não é uma leitura fácil e como já não pratico o meu inglês há algum tempo, deixei o livro para ler depois. Talvez quando me sentir um bocadinho mais confortável novamente em ler o livro. E, passados 8 minutos, vou-vos finalmente começar a falar de Reinos Bastardos de Luís Corte Real. Um pequeno à parte, Luís, tenho sido uma destiladeira de ódio pelos livros que tenho lido. Vou tentar ser simpática com o teu livro, ou então não, já decido. Até porque tu és um autor conceituado, portanto, não estás naquela faixazinha que eu tenho que ter cuidado e ser family friendly, portanto, cá vamos para Reinos Bastardos. O livro inicia-se com uma tragédia que nos explica como é que uma criança humana acaba por ser criada por um ogre no seu mundo grotesco. Os capítulos iniciais são extremamente importantes para acompanharmos o desenvolvimento da personagem principal, esta criança humana, a Runa. A história envolve-nos e puxa-nos para o mundo dos ogros sem que a queiramos largar. A escrita é de uma qualidade incrível, como eu acho que nunca li em outro autor nacional, mas os meus elogios terminam aqui. Existem imensas palavras caras que dificultam a compreensão. Suponho que esteja num livro apenas para demonstrar que o mesmo foi escrito com a ajuda de dicionário de sinónimos do Word. Os capítulos sucedem-se de uma forma que me fazem lembrar os quests de um videojogo, mas não consigo explicar o porquê. Talvez as imagens que existem no interior do livro também tenham ajudado aqui a criar esta fantasia. Observando a história mais atentamente, Runa,
cresce no mundo dos ogres, criada por Kark, um antigo guerreiro. Este trata-a com brutalidade, mas penso que seja algo normal naquele mundo, visto que todos são agredidos por todos. A Runa tem muitas vezes que lutar para não ser enxovalhada pelas restantes crianças. O seu melhor amigo é uma criança escrava. E em relação a esta suposta amizade, que eu consigo dizer claramente que a personagem principal é uma narcisista da merda. Existe uma hierarquia entre os ogres guerreiros que estão no topo, depois vêm os serviçais, depois os humanos escravos. A Runa não é um ogre, mas também não é um escravo. Portanto, não se enquadra em nenhum dos patamares, estando ali abaixo dos ogres, mas um degrauzinho acima dos humanos. Assim, os ogres não a aceitam como fazendo parte do clã deles, vá, e rebaixam-na. Ela faz o mesmo ao seu amigo escravo, apesar de, obviamente, se perceber que são iguais. Chamar asno a uma pessoa nunca pode ter um sentido carinhoso. É uma ofensa que diminui o outro. Deixo aqui a notazinha. Já adulta, a Runa é violada. No início da sua vida adulta, Runa é violada. E o autor usou a palavra estrupada, o que só me fez querer largar o livro, atirá-lo contra uma parede, largar-lhe o fogo e arrasar-lhe todas as pragas do inferno. Não o fiz porque o livro era emprestado, portanto, não o podia destruir. Tinha que o entregar ao dono tal como me foi emprestado. Assim, só mordi uma almofada e gritei por dentro. Continuando. Os agressores da Runa não foram responsabilizados porque o seu amigo escravo, Eridu, traiu-a. Ora, quem diria? Um rapazinho que era tão amigo da Runa, que não era nada, vítima de bullying, que não lhe passava a vida a dizer burro. Mercedes de Runa bem feita. Então o pai dela acabou por procurar justiça pelas próprias mãos, matou o agressor e, como pena, Runa teve de o matar e fugir. Senão também seria morta. Houve uma enorme perseguição e, milagrosamente, Runa conseguiu escapar. Há imensas coisas que aconteceram que só me apeteceu gritar: burra! Como é que podes ser tão burra? Uma questão... Agora, uma parte completamente diferente da burrice, que é uma questão para um médico que possa estar a ouvir isto. Quantas vezes é possível uma pessoa desmaiar no espaço de 2 dias de cansaço ou pancadas na cabeça e sobreviver sem assistência médica? Uma, eu aceito. 20, já acho demais. Mau tom, mau gosto. Enfim. Ignorando estas pequenas lacunas, questiono: como pode uma personagem, depois de tantos eventos traumáticos como não mudar a sua personalidade? Como pode uma personagem ser violada, matar o pai com uma marreta na cabeça, fugir da morte certa depois de ser perseguida por 5 guerreiros e os seus cães de caça e continuar infantil, mimada e estúpida? Este episódio fica por aqui, porque eu estou com medo de ter um infarto. Eu ainda sou nova, tenho uma filha para criar, não me posso estar a enervar mais. Obrigada por ouvirem. E no próximo episódio descobrirmos se continuei a ler ou se desisti do livro. Deixo só uma pequena nota positiva. Os mundos que são aqui retratados em Reinos Bastardos estão muito bem criados. A história é muito fixe e a escrita é incrível. Com esta positividade me despeço. Até junho.